Olá, estamos aqui para mais um programa As Pessoas Inspiram pela Vale TV e hoje, gente, eu tenho uma convidada super especial, que é a Simone Schroeder. Ela é advogada criminalista, doutora em ciências criminais, mestre em direito, idealizadora e pertencente do coletivo Balcão da Cidadania, que é um trabalho voluntário que ela faz já há mais de 18 anos, dentro da prisão, com as mulheres, né, no regime fechado em Porto Alegre. Ela é presidente também da APAC, né, que é a Associação de Proteção e Assistência ao Condenado de Porto Alegre. Ela também faz mediação e instrução do Círculo da Paz e também é criadora do 3C. Seja muito bem-vinda, Simone, ao programa As Pessoas Inspiram. Nossa história, nada melhor do que a gente falar sobre a nossa história, né? E inspirar, ou às vezes uma experiência faz a gente acionar um gatilho na vida da gente. E é Sem importante dúvida. poder fazer isso, né? Ai, que bom. Eu fico muito feliz aí de te apresentar para o meu público aqui, né? Porque realmente, assim, eu conheci a Simone faz pouco tempo, né? Mas já, assim, de cara eu já gostei da trajetória dela, né? E eu acho que ela pode nos inspirar aqui muito no nosso dia a dia, né? Mas, Simone, olha só, vamos conhecer um pouquinho, né? Dentro da tua trajetória aqui, trabalhando como advogada, estudando, né, essas questões de ciências criminais. Eu queria que tu contasse um pouquinho como é que isso chegou na tua vida e comenta um pouquinho da tua história aqui para nós. Bom, eu comecei na advocacia copiando, né, me inspirando nas profissões dos meus pais, que são professores universitários, e o meu pai era advogado criminalista. E a gente traz um pouco da memória da família, né, o que a gente representa na nossa família. Às vezes a gente se inspira nas profissões dos nossos pais. Nem sempre, às vezes, a gente trabalha as mesmas habilidades. Então, eu mergulhei nas profissões paterna e materna. E nessa profissão, como advogada criminalista, eu vi que o feminino precisa acordar para uma observação diferente do crime, na questão criminal, né? Trabalhar os femininos de todos, dos homens que cometem crime e das mulheres. E aí eu pensei, como a gente pode fazer unindo dentro de uma faculdade de direito, que trabalha a profissionalização daquele que julga, daquele que acusa, daquele que defende, trabalhando uma experiência com a realidade. A gente não pode trabalhar só profundamente os estudos teóricos, mas a gente precisa trabalhar a cercania, o que nos aborda nas ruas, o que a gente vê no bairro onde a gente mora, o que a gente vê na criminalidade, nas notícias. Então, por que não trazer essas pessoas que estão estudando direito para dentro de um sistema que às vezes a gente não olha, porque a prisão é de todos, é responsabilidade de todos nós. Então, se a gente puder fazer com que o aluno também olhe essa perspectiva, um viés crítico, trabalhando a teoria e a prática, ele vai poder construir uma nova cidade, um novo bairro, uma nova vida, né? Uma nova história, se tem essa oportunidade. Então, eu criei uma extensão universitária dentro da faculdade, primeiro de Direito, para levar os alunos para trazer para essa experiência de uma pesquisa e extensão. E a extensão é trabalhar a prática, mas numa questão comunitária, né? Como a faculdade se comunica com a sociedade civil. Então, a extensão ela pode ser essa interlocução entre, né, o ensino superior e a faculdade. E aí eu levei os lá para dentro. Perfeito. E a gente viu que havia uma evolução muito importante dos alunos, um crescimento crítico, um crescimento mais da realidade, e também a gente aprendeu muito mais. Eu aprendi muito mais, levando até as mulheres aprisionadas, mulheres presas. Então, a gente começou com homens e mulheres, para trabalhar os dois públicos, né? Só que a gente ficou muito mais tempo com as mulheres, porque houve uma identificação, assim, uma identificação de escuta. Como trabalhar a escuta. E aí a escuta veio também como aprendizado, porque se a gente consegue escutar o outro, a gente consegue se escutar. E a gente, ao se escutar, a gente consegue
olhar essa realidade de outra forma. E Simone, aqui já engatando uma pergunta aqui que me ocorreu, né? Esse público que tu trabalhas, né, é um público, de certa forma, invisível muitas vezes na sociedade, né? As pessoas acabam não olhando para isso e para eles, né, da forma que às vezes deveríamos olhar. E eu queria entender assim, como é que para ti é trazer isso para o dia a dia, né? Para a gente pensar na sociedade com relação a eles. Olha, Eliane, através dessa interlocução com a TV, sabe? A possibilidade, a oportunidade de fala, de voz. Às vezes, as pessoas podem ajudar de uma maneira tão simples, assim, né? Precisa absorvente, precisa sabonete, precisa shampoo, precisa sabão de glicerina. Às vezes não tem, o sistema prisional, ele não tem condições. E as pessoas que trabalham lá, a receita do trabalho vão para a família, vão para pagar a hotelaria do Estado, elas pagam para o Estado também. Uma parte vai para a família, uma parte para a sobrevivência. Então, é importante também salientar que essas verbas, elas não são suficientes. Então, se a gente puder, dentro da sociedade civil, se unir e trabalhar esse feminino também, porque o que acontece? Muitas mulheres são muito jovens, elas são mães solo, têm em média 3 filhos, de 19 a 29 anos, são primárias, vinculadas à criminalização de um tráfico, que a gente sabe que às vezes não é um tráfico, é um consumo de drogas, e que pelo olhar de quem empreende pode ser tráfico. Tu pode eleger que seja um tráfico, e às vezes não é, né? Então elas permanecem às vezes 2 anos presas, são absolvidas. Então existem muito tempo de segregação provisória. O que é provisória? Antes da condenação. Às vezes estão presas lá e depois segue 2 anos e são absolvidas. Então o que a gente vê? Que quando tu prende o feminino, tu também mata as famílias, né? Porque tu institucionaliza essas crianças são cooptadas pelo tráfico. Em média são mulheres muito pobres que vivem em comunidades vulneráveis, em que também há um acervo de mais violência, né? Então, existe também uma punição maior, uma fiscalização maior, né? E muitas delas são porque se apaixonaram, porque estão lá trabalhando como manicure nas suas casas e às vezes a droga está lá, que é de um irmão, que é de um cunhado, que é de um tio, às vezes não é, nem sabem que a droga existe, né? E isso vem sendo costumeiramente, rotineiramente, esses aprisionamentos. Então, muitas perguntas, eu fiquei, né, com muitos relatos, eu fiz até minha tese de doutorado sobre isso, para que elas tivessem voz, né? E muitas disseram assim, será que meu filho vai me conhecer? Agora ele era pequenininho, ele tinha 6 meses, agora ele tem 2 anos. Será que ele vai saber que eu sou a mãe dele? Né? Será que nessa pandemia eu vou conseguir abraçar meu filho, né? Porque elas só tinham 7 minutos de fala com a família durante a semana. 7 minutos de fala, né? Então, tu não encontra ninguém, tu tá num estado, aquela infinitude de limitações que a gente viveu, né? E trabalhar essas narrativas é a solidão, né? Então, a gente fez uma rádio lá dentro, a Rádio Cidadania. Pois eu ia te perguntar, Simone, que atividades vocês fazem, então, dentro desse sistema lá com as mulheres que estão presas? Que tipo de atividade? Agora nós somos um coletivo de 8 mulheres, cada uma na sua área, né? Psicologia, direito, serviço social, artes, composição, música, e a gente faz várias atividades, em que elas pedem as atividades. Na semana passada nós fizemos a máscara da beleza, né, trabalhando a questão do barro no rosto, né, da máscara facial, trabalhando a beleza, o que é beleza com elas, né? A beleza vem de dentro, a beleza é a virtude, a beleza é o materno. O que a beleza representa para elas? Nós fazemos também customização de diários, porque elas escrevem. A gente trabalhou com cerâmica, obras de cerâmica. A gente fez a cerimônia do chá. Cada uma fez uma xícara de chá com cerâmica. A gente faz camisetas, customização de camisetas para que possa ser vendido, né? Qual é a frase que você quer deixar na sua vida, né? O que representa a prisão, o que representa a liberdade, o que representa o amor, o que representa o materno, o que representa, né? Estamos no mês de maio, no Dia das Mães, né? Próximo aí, né? O que esse materno representa para você?
Então, a gente faz várias atividades, inclusive essa questão da mediação, do círculo de paz, da justiça restaurativa, tudo, da dança circular, tudo que a gente se especializa é para fazer ali dentro. Porque a gente começa a verificar que a gente precisa trabalhar as nossas habilidades, que são muitas, que a gente não é uma profissão só. A gente é múltipla, né? A gente é mãe, a gente é mulher, a gente é criança, a gente é uma sábia, né? A gente pode escrever, pode fazer conto, fazer podcast, escrever, criar um teatro, né? Uma obra de teatro. A gente pode fazer tantas coisas e a gente pode fazer muito umas pelas outras também, né? Uns pelos outros. E é muito importante a gente dar uma olhada para essa questão de desenvolvimento dessas mulheres dentro do presídio, né? Para que ela, quando saia de lá, ela tenha realmente condições aí de inserção na sociedade e tudo mais, né? E a gente sabe que tudo isso, né, tem essa questão do teu olhar, enfim, né? Eu queria te perguntar aqui, basicamente, para te contar para a gente, quais são o que tu viste, assim, os maiores impactos com esse trabalho que vocês fazem com elas dentro do presídio? Os impactos foram, assim, significativos, assim, até de uma política pública para estudar. Porque quando se tem escuta, o que eu vi? Assim, muitas resolveram fazer faculdade, que elas disseram, eu posso fazer. Cursos técnicos. Então, uma está fazendo direito, está no 3º ano. Ela é chefe de segurança numa prisão, agora passou num concurso. Uma outra faz estágio na Defensoria Pública da União. Outra fez um curso de cabeleireiro, outra de manicure. Outras estão cooperando umas com as outras, fazendo uma rede de apoio da beleza, porque elas precisam ser autônomas. Por que elas dizem que precisam do empreendedorismo libertador? Para que elas não sejam escravizadas nos seus trabalhos, né? Que elas possam ter a liberdade também de fazer o seu trabalho com o seu horário em razão dos filhos, né? E poder sobreviver, porque o maior medo, receio delas é a questão de não ser aceita. Então, o que elas procuram? Se profissionalizar. Então, eu vou fazer um curso técnico, eu vou fazer um curso de padeira, eu vou fazer um curso de confeiteira, eu preciso angariar fundos para que eu possa me profissionalizar, para que eu me liberte também dessas amarras do estigma. Porque muitas empresas, né? E aí daí é uma outra questão, né, Eliane, que é muito séria, que a gente fiz um estudo de fazer uma ação para redução de impostos para esses empresários. Que se vai empregar, o que é o empreendedorismo social também? É trabalhar o empreendedorismo dentro de uma empresa, mas também trabalhar a questão social, de empregar, né, um nicho de mercado que às vezes são invisíveis e que tem uma redução de impostos, que tem a possibilidade de empregar tantos por cento, poucos por cento, não precisa, mas se cada um fizer um pouquinho, a gente pode fazer um monte, né? Porque as mulheres não são presas por crimes violentos, elas não são crimes graves, não chega nem 1%, e são muito jovens e mães, né? E sozinhas. E também, Simone, quando tu falas aqui com relação ao empreendedorismo, né, a minha tese doutoral também foi muito voltada para essa questão do empreendedorismo feminino, né, da importância do empreender para a mulher. E eu acredito que para elas também, né, esse empreender, ele tenha uma conotação muito, muito positiva, porque vai dar a elas, né, esse poder de decisão, de poder de escolha, né, e autonomia financeira também para a vida delas, né? E muitas, por exemplo, estão fazendo, retomaram cursos, né, técnicos agora vou trabalhar a questão da metalurgia, da construção civil. Por que a gente não pode? Porque teve um curso lá dentro de construção civil e elas pintaram, elas fizeram um curso técnico desse curso, elas disseram, mas por que a gente não pode se profissionalizar numa construção, né, das mulheres também construírem, né, fazendo a construção civil de casas, né, apartamentos, trabalhando a decoração, trabalhando o paisagismo. Então, elas estão buscando muito essa questão de ter um curso técnico, ter uma renda melhor, pelo receio de não ser aceita como empregada em algum lugar. Perfeito. E Simone, vamos pensar assim na Simone antes desses trabalhos e depois desses trabalhos, o que mudou?
Fala para nós. Olha, mudou primeiro que a gente, quando eu me dou conta, assim, a Simone, ela é uma Simone livre. É uma Simone que eu não vou fazer uma advocacia igual ao outro, eu não vou fazer uma mediação. O que a prisão me ensinou que a Simone era presa. Quem era presa era eu. Presa em rotinas, em preconceitos, que eu não ia conseguir, presa em modelos. E a gente tem que se desprender dos modelos, no sentido da modelagem, né? Tudo que um faz, a gente vai fazer igual. Não, a gente tem um talento que é único, né? Cada um é único. Cada um tem o seu talento no universo, cada um tem seu DNA, cada um é uma flor, cada um é uma folha, cada um é um barro, né? Então esse projeto e a minha vida assim me transformou numa pessoa mais livre e que acredita no outro, independente da situação que esteja, porque se a gente potencializar no outro o que a gente já faz com a gente faz com que o mundo se liberte dessas amarras de fazer o mais do mesmo. Então a gente precisa fazer múltiplas coisas em que a gente não precisa se vincular a uma profissão, a um projeto, a uma causa, mas diversas causas que nos assim, como é que eu vou dizer a palavra assim, que nos habita, que é o que faz a gente sorrir todos os dias e acordar de manhã e dizer assim, vale a pena esse sol, vale a pena essa chuva, vale a pena esse frio, esse calor, vale a pena. E aqui, Simone, eu queria já abrir uma outra pergunta, né? Eu sei que tu estás falando aí sobre essa busca interna nossa e tudo que a gente pode construir, né? E sobre propósito, né? Então, eu queria que tu comentasse com a gente o que que é o 3C, né? E o que que tem a ver isso com propósito? É uma atividade, eu criei um projeto a partir dessa experiência na prisão de escuta. Eu verifiquei que por que a gente não pode transportar essa escuta da prisão, que é o que liberta essas mulheres em que pese a prisão, por que não pode libertar outras pessoas nas suas vidas? Então, eu criei 3C, que é conhecer o propósito de uma empresa, do dono de uma empresa, de um o CEO de uma empresa, né? O propósito daquela empresa, compreender essas relações interpessoais e esses ruídos, às vezes, de comunicação, das pequenas lideranças com grandes lideranças, com aquelas pessoas que estão trabalhando no manuseio, mais na fábrica, e trabalhar a questão da capacitação. Então, se eu conheço o propósito de uma empresa e eu tenho uma escuta dentro da empresa, eu consigo me relacionar melhor e, com isso, eu consigo reduzir danos para essa empresa. Nas ações trabalhistas, ações civis, eu consigo me sentir pertencente e eu preciso conhecer o propósito dessa empresa. Se eu conheço a memória dessa empresa, eu respeito a minha história e eu coloco o amor à camiseta porque eu sou pertencente a essa história, porque houve respeito em relação à minha, em detrimento da relação do outro, da história do outro. Então, isso é um produto que veio a partir de uma inspiração da conexão. Na verdade, a conexão entre o cérebro e o coração decida sempre pelo coração. E muitas vezes, né, Simone, tu deves entrar dentro das organizações, enfim, né, procurar entender qual é o propósito dessas organizações, né, porque muitas delas, elas dizem que têm um propósito, mas não, na verdade, assim, elas ainda não têm isso muito resolvido dentro das organizações, né, então, conta pra gente, assim, como é que é esse teu trabalho nessa busca do propósito organizacional. A gente trabalha com, primeiro, uma entrevista, uma sensibilização com o dono da empresa, né? Como se fosse uma roda de conversa, onde não tem julgamento, onde fala da sua memória, que te move na tua história, que tu recebeu. Eu recebi, teve um que disse, eu recebi do meu pai essa empresa. E essa empresa é em memória a ele, que ele não existe mais. E o que te move todos os dias estar aqui? É a memória dele ou é a tua história? É uma mistura de infância com o meu pai. É uma mistura, eu ainda não sei. E aí a gente começa a fazer com dinâmicas, né? Jogos, né? Jogos de conexão com ele. E aí ele consegue verificar que, na verdade, ele queria trabalhar a gratidão ao pai,
de ter recebido esse legado e continuar com o legado de uma outra forma, mas uma forma mais trazendo a criança. Olha só. E aí, trazendo a criança, ele disse assim: então eu posso lançar dentro desse legado alguma coisa vinculada à criança. E aí ele disse: Olha eu só. posso trabalhar um outro legado, que é a memória do pai, e trabalhando a minha criança viva que está aqui. Que ela só está aqui porque eu me sinto vivo como uma criança aqui. E aí ele disse: eu posso trabalhar isso, mas eu nunca falei para minha liderança. Eu nunca falei, porque, na verdade, eu meio que não sabia. Eu estava continuando algo do meu pai. E não era bem isso. A gratidão a ele, mas trazendo a minha criança. Então, meu propósito é trazer a criança para trabalhar de todos os funcionários. Né, Simone, é realmente muito apaixonante ver, né, o poder, assim, de um propósito, o poder, que a gente tem, né, de descobrir isso dentro da organização e também poder compartilhar isso com as outras pessoas, né, que às vezes são centenas, milhares de colaboradores, todos os stakeholders, né, então isso é muito, muito encantador mesmo, né. E às vezes a gente não pensa assim, bom, mas o que eu posso fazer nessa empresa? Eu não preciso fazer o mais do mesmo, né? Eu posso uma coisa que eu já tenho dentro de mim. Ela não é nada diferente. É o que a gente já tem dentro da gente para poder fazer com que isso seja só um pintado de uma outra cor. É o que a gente já tem. O que eu vejo é isso. É o que todos já têm, que só precisa desse DNA diferente. Nossa, e quando a gente descobre realmente a nossa essência, né, nossa autenticidade, né, parece que tudo conspira a nosso favor, assim, né, as coisas prosperam e se reverberam, né, em um círculo virtuoso muito positivo, né. E Simone, a gente já está aqui no final, quase no final da entrevista, né, eu queria que tu deixasse, assim, uma mensagem, um livro, uma indicação, enfim. Tem um livro que eu adorei, que é A Ciranda das Mulheres Sábias, da Clarice Lispector. Maravilhoso livro, que trabalha a grande avó. Quem é essa grande avó? Que é a grande mãe, que é essa grande mãe terra aí que nos envolve, né? E eu também trouxe um livro aqui, que é um livro que a gente fez, Vozes de um Tempo. A gente organizou dentro da prisão, junto com a SUSEP, o Banco de Livros, que são todos poemas de mulheres e homens presos do estado do Rio Grande do Sul. Nós estamos na 4ª edição. Depois eu vou te deixar de presente. Que maravilha isso! E eu vou terminar com uma poesia, tá bom? Que diz assim: Jardim imprudente. Um jardim da imprudência, uma prisão e uma conferência. Guardas a contar, presos a murmurar. A saudade do país, dos filhos, do seu amor sucumbido, distanciado. Separação momentânea, mas que cada minuto na balança tem um peso da eternidade. Não vejo a hora do julgamento. Será que mereço viver distante dos meus amores e sofrer sem sentir dor, chorar a saudade constante? Será que mereço? Com liberdade vivo a sonhar, falando em sonho. Me acorde, por favor. Lá vem ela, na mão do guarda, seu condutor. Alegria assinada, a liberdade chegou. Ai, que lindo, que lindo. Isso foi um dos apenados. Isso, todas as Que poesias coisa são mais linda, né? de todo o estado. Eles escrevem e também tem Desenhos, alguns desenhos, gravuras. gravuras de todo o estado do Rio Que Grande do Sul. legal. Então, Muito lindo isso. a gente é parceiro nesse projeto também. E eu acho que a leitura, ela nos alavanca em tudo, ela nos deixa mais inteiros. E tem um livro que eu estou lendo, que é Os Supridores, do Faleiro, que é maravilhoso, que é uma história aqui do Rio Grande do Sul. É uma história real. E aí, Simone, eu queria te agradecer muito por ter estado com a gente aqui na Vale TV, compartilhado um pouco da tua experiência, né, da tua trajetória profissional, que é tão inspiradora, né? E eu queria também que tu deixasse para nós aqui, se caso alguém quiser entrar em contato contigo ou saber mais sobre o Balcão da Cidadania e todos os teus projetos, como é que faz?
Tem o Instagram ali, é Simone Schroeder, é o meu sobrenome, Simone Schroeder. E nós temos o Instagram do Balcão da Cidadania, é Coletivo Balcão da Cidadania. Mande um direct, a gente conversa, estou à disposição. Qualquer coisa, a gente está aqui, Eliane, prazer imenso poder compartilhar um pouco da história, né, do que nos inspira, né? Maravilha, Simone. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada às pessoas que estão nos ouvindo aqui pela Vale TV. E eu agradeço de coração e convido vocês para estar comigo na próxima semana com mais um programa As Pessoas Inspiram. Bye, bye.